Olá, gente, boa tarde. Estamos aqui reunidos dessa vez para um evento incrível da Audaces, o Audaces Connection. E hoje a gente vai falar sobre os processos sustentáveis que estão aparecendo, vão aparecer ou já aparecem nesse cenário da moda. E aí a gente vai falar um pouquinho com a Nathalie, que vem falar para a gente um pouquinho dessas tendências, né? Então, enquanto isso, a gente vai se apresentar e depois a gente chama a Nathalie para dar uma discorrida sobre o assunto. Então, eu sou Ana Luísa Olivetti, eu junto com a Romilda temos um canal no YouTube chamado Conversa Desfiada, onde a gente fala sobre os mais variados assuntos sobre moda e tudo isso surgiu desse momento, né, de pandemia, onde a gente se viu trancada em casa e na necessidade de fazer alguma coisa diferente. Então, falando um pouquinho sobre a minha bagagem, a minha formação, eu sou designer de moda, tenho uma especialização em marketing de moda e um mestrado em design têxtil. Mas o meu forte mesmo na moda é trabalhar com modelagem, falar sobre modelagem e outros assuntos também, mas acabo sempre fazendo consultorias na área de modelagem. Atualmente sou parceira da Audaces nesse desenvolvimento de material, né, audiovisual e textos para o blog. Sempre fui professora desde que me formei, então dou aula nas faculdades de moda de Brasília e São Paulo, desde 2003. E cada dia mais aprendendo um pouquinho e cada dia mais pesquisando sobre o que é essa moda e como ela vem se transformando no decorrer do tempo e que traz novos pensamentos para todos, né? Para quem está envolvido ou não, todo mundo se veste, então todo mundo tem uma parcela de culpa ou de não culpa nesse processo, né? Então, eu chamo agora a Romilda para falar, para se apresentar também, depois a gente chama a Nathalie e ela já começa com o assunto. Romes, fala com a gente. Oi, gente, boa tarde. Oi. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Romilda Moreira, eu sou designer de moda, me formei pela Faculdade Santa Marcelina em 2001, então já tem um tempinho aí. Desde que eu me formei, eu me tornei professora, moro em Brasília, então aqui eu tive uma marca durante 5 anos, fui professora nas faculdades de moda, então eu conheço o mercado de Brasília, conheço bastante. Há uns 3 anos eu abri o Pense Atelier, que é um ateliê para pessoas curiosas da moda, né? Então tem cursos de corte e costura, modelagem, planejamento de coleções. Na verdade, é um ateliê voltado para demanda. Então, o que o público quer, a gente oferta. Porque é um lugar para democratizar e dar mais acesso à moda. Porque muita gente fica sabendo, eu tenho que fazer um curso de moda, tenho que fazer uma faculdade. E não, são cursos livres. Só que aí agora, né, com a pandemia, tá fechado. E estou precisando me reinventar. E junto com a Ana Luísa, a gente criou o Conversa Desfiada para ter papos sobre moda. Então, uma das coisas que eu gosto muito é a parte de criação, essa parte de tendências. Eu sempre tento estar antenada com tudo que tem de tendência, com tudo que tem de criação. Eu gosto de tudo na moda, mas o meu foco é conectar pessoas. Então, eu achei que essa Audaces Connection tem tudo a ver. Tudo a ver mesmo. E aí, agora a Nath. Bom, prazer estar aqui, né, nesse evento tão importante da nossa área, né, na área de moda. Meu nome é Nathalie, também sou formada em moda, né, estudei com a Romilda, lá na Santa Marcelina, então já fazem anos aí de formação. E depois eu fiz... Ano, né? Todo mundo. Olha, todo mundo, né? Então, já há uns anos aí na estrada da área, e depois eu fiz um mestrado em design, em São Paulo também, né, em Morumbi,
E eu atuei primeiro como designer de calçados, né, porque eu sou de Franca, que é um polo calçadista, então atuei como designer de calçados e depois eu comecei a atuar na área do ensino, a partir de 2005. Eu comecei em cursos livres, depois técnicos, até chegar nas graduações e pós-graduação aqui em Franca e em Passos também, que é Minas, né, e é um polo de confecções, de vestuário, onde até eu conheci o Audaces lá, né, lá eles trabalhavam na faculdade. E aqui em Franca, né, trabalhei na faculdade de moda, na Unifran, e trabalho na FATEC, que é uma faculdade de gestão de produção industrial, onde eu trabalho com o design e a moda, né, dentro do curso, e com projetos, né, e esses projetos sempre ligados à tecnologia e sustentabilidade. Atuo também como pesquisadora, né, na área de consumo, na área de tendências também, adoro essa parte de criação. Aqui eu também atuo num curso no Laboratório das Artes, que é um museu, escola, e a gente tem os cursos de planejamento de coleção, de desenho de moda, que também é outra paixão minha, ilustração, né? Então, assim, eu também atuo em diversas áreas aí da moda há muitos anos, né? São mais de 12 anos na academia, mas mais tempo aí na parte de design, né, atuando aí. Então, já estamos aí na estrada há um bom tempo pesquisando moda e trabalhando com a moda, né, no desenvolvimento. Se transformando com ela, né? Com certeza, com certeza. Sempre, né, porque essa área nossa não tem como parar de estudar, de se manter informada, né? Por isso que eventos como esse são tão importantes. Sim, é muito dinâmico, né? O tempo todo a gente precisa mudar, né? Senão a gente fica para trás, né? E falando em ficar para trás, é assim que a gente vai começar esse assunto. Como você tem bastante dessa bagagem de busca de tendências, tanto pelo ensino quanto pelas empresas que você atua, né, no segmento moda, a gente viu que o mundo tem tomado um rumo muito diferente, né? Um pouco, não só por causa da pandemia hoje, mas ele já vem se transformando em relação à moda e o seu consumo, né? A sua forma de produzir para que ela seja menos agressiva para o meio ambiente, para as pessoas envolvidas e para outras áreas envolvidas, né? Eu queria saber o que você consegue elencar para a gente que seria uma transformação que aconteceu há um tempo atrás, que vem acontecendo durante a pandemia e que vai continuar acontecendo para frente nesse segmento de moda, consumo, produção, produto. Conta para a gente um pouquinho. Pois é, né? Esses assuntos já eram pertinentes aí na nossa, né, no nosso trabalho há muitos anos, né? Nós todas aqui, a gente sempre discutindo, que são pautas que já faziam parte, né? Tanto do ensino quanto do trabalho, a questão do tripé da sustentabilidade, então a questão ambiental, a questão social e a questão econômica, e a importância de se trabalhar com isso dentro das indústrias, né? Então, a gente já tinha essa consciência sobre isso e já, né, o tempo todo ali estimulando tanto a empresa quanto os alunos para trabalhar com isso, e a gente percebe que com a pandemia isso, né, acelerou o processo, né? Um processo que já era o tempo todo discutido, né? Eu me lembro há anos atrás, 2011, eu fui num colóquio de moda e o pessoal discutindo sustentabilidade, e aí tinha um suíço participando, ele, nossa, mas estamos falando disso, aí falou, no Brasil isso está começando agora, a discutir, né, e, enfim, quer dizer, isso já discutido, algumas empresas já, né, entrando nessa questão, dessa mudança, mas a pandemia veio e acelerou o processo, então, assim, o que a gente observa, né, nessas pesquisas, nessa observação aí dos cenários e tentando aí pensar num futuro, é que a questão tanto da sustentabilidade por conta dos
né, dos impactos ambientais aí que são tão sérios quanto a pandemia, a sustentabilidade na moda, na indústria, veio para ficar, né? Então, assim, as empresas que não se inserirem aí nessas questões, nesse tripé, seja começando aos pouquinhos, revisando aí o que ela precisa mudar, né? Gerando menos impacto, que a gente sabe que a indústria da moda gera, né? Esse impacto, elas não vão sobreviver, né? E a questão da consciência, né? Da consciência tanto da empresa quanto do consumidor, né? A gente começa a ver uma mudança de comportamento aí com a pandemia, que já era uma coisa esperada, e a pandemia acelerou essa consciência, né, das pessoas com relação à produção e ao consumo da moda, né? Então, assim, para mim, é a questão da transparência dentro das empresas também, que é algo que o consumidor pede, né? Agora, vamos dizer assim, ele cobra isso das empresas. E aí, em questão de moda, a gente observa a questão da proteção e do conforto, né? Que são dois pontos assim fundamentais para esse futuro da moda sustentável, a questão da sustentabilidade, né? Mas acho que é isso, só para inserir, para a gente introduzir esse assunto, né? Sim. Aí eu não sei o que se vocês concordam aí com essa questão, né? Que eu acho que são pontos importantes. Não, tá te ouvindo aqui, uma coisa que eu acho bem importante é que a moda, ela vai se transformando, mas ela dá sinais, né? Como você falou, em 2011, você ouviu no colóquio de moda sobre sustentabilidade, mas isso é uma coisa que já se fala desde a década de 80. E agora é que ela está chegando realmente, né, para as pessoas comuns, porque a gente sabe que quem trabalha com o mercado de moda recebe essas informações antes e o consumidor recebe com delay. Mas quando chega nesse grande público é que as transformações realmente acontecem, né? E com a pandemia, eu acho que as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, porque muita gente ficou presa dentro de casa e começou a se questionar, né, sobre seus hábitos de consumo. Teve a era das lives, em que as pessoas começaram a ter acesso a informações que elas não tinham comumente, né? E eu acho que essa parte é muito importante, que, como eu falei do começo, da conexão. Eu acho que a moda está cada vez mais conectada com o consumidor. Como é que se fala? Essa era do estilista que ficava preso dentro do ateliê e era inacessível para o grande público, ela já foi. Hoje as pessoas fazem lives, elas mostram os processos, essa questão que você falou da transparência, né, Nath? Que as pessoas querem saber como que funciona, por que você usa aquele material, e muita gente utiliza materiais que nem sabe que não são tão legais para o meio ambiente, e essa era da informação, ela está dando esse acesso, e eu acho isso fantástico, né? Porque a gente quer consumir, todo mundo vai continuar consumindo, mas eu quero saber realmente a origem dos produtos, eu quero transparência, eu quero ter um canal de comunicação com a empresa, então isso é super importante. Eu acho também assim, tudo isso já vinha acontecendo há bastante tempo, né? Essa semana eu estou preparando um material para umas aulas e busquei um material muito antigo que uma professora minha deu de presente para a gente no dia da nossa formatura, que era um material que ela começou a escrever junto com as nossas aulas. E a introdução do trabalho, que é de 1998, já dizia, né, da indústria têxtil, e a última frase falando que gere menos impacto ambiental. Né? Então, sempre, isso já vem sendo falado há muito tempo. Né? Quando a gente estava na faculdade ainda, a gente teve uma reformulação do curso onde eles introduziram uma disciplina chamada ecodesign, porque já tinha um pensamento voltado para essa questão eco e sustentável, né? Mas eu acho que tudo isso se potencializou, e eu não posso deixar de falar, porque é muito marcante, o acidente que aconteceu, né, em Bangladesh, que gerou todo esse movimento chamado Fashion Revolution, que traz
momentos e episódios de pensamentos e, como posso dizer, e conscientização, né? Tanto do público quanto do empresário, para transformar a cada dia mais o seu produto em um produto com pensamento nos 3 pilares da sustentabilidade, né, Nath? E quando a gente fala isso, a gente acaba abrangendo muitas áreas, né? E como a Nath começou a falar, eu acho que a gente podia explicar um pouquinho mais como que as empresas podem ser transparentes para que o seu consumidor consiga ver que tipo de envolvimento com esses pilares da sustentabilidade essa empresa tem. Será que a gente consegue deixar isso um pouco mais claro para o público, né? Para os empresários, que podem ser grandes ou pequenos, mas que ainda não têm muito essa noção de como seria essa transparência? Bom, com relação à questão da sustentabilidade, assim, da transparência, né? Eu acho que a primeira coisa é a questão dos materiais, né? Que são pontos também que todos comentam, né? Que nós precisamos saber, né? Do que são feitos os nossos, né? O que a gente utiliza, o que a gente consome, do que é feito, né? Qual que é a matéria-prima? O designer também precisa ter mais esse envolvimento. Qual é o tipo de material que eu estou usando? Hoje a gente vê tanto produto reciclado, a gente vê reaproveitamento, a gente vê material orgânico, né? Então, a gente precisa conhecer melhor esse produto, da onde vem, qual que é a procedência, né? De onde veio isso, essa matéria-prima que a gente está utilizando. Então, acho que a primeira questão é essa, né? Saber qual o material, de onde vem, do que é, entender melhor mesmo, pesquisar. Outro ponto que eu acho importante, né, que a pandemia mostrou, quanto que a ciência e a pesquisa são importantes, né? A gente está vendo com relação à vacina, mas para a área da moda é fundamental, né? O quanto que a pesquisa e a ciência fazem a diferença e pensando nessa questão da sustentabilidade na moda. Então, primeiro pensar nessa questão dos materiais, depois a questão, por exemplo, né, vamos utilizar reciclagem, vai ser reaproveitamento, né? Aqui em Franca, eu tenho visto muitas empresas trabalhando com reaproveitamento, né? Porque Franca gera muito resíduo, né? Não só do couro, mas de todas as outras, porque aqui a gente tem muita lingerie também, fábricas de lingerie, já temos de fitness, de beachwear. Então, essa geração de resíduos, né? Então, quer dizer, primeira questão da matéria-prima, depois a questão do resíduo. O que nós vamos fazer com o resíduo? Vamos transformar isso, né? Pensar de uma forma estratégica, vamos trabalhar com isso para criar novos produtos, né? Para a empresa e gerar menos impacto ambiental também, com certeza. Então, a questão do upcycling, por exemplo, como uma forma, né, de reaproveitar. E o que mais que eu estou pensando aqui? Aí, depois a questão da modelagem, que vocês vão saber melhor do que eu, né? Acho que vocês poderiam falar um pouquinho dessa questão da modelagem, que vocês duas são experts no assunto. Homes, quer fazer algum comentário? Uma coisa que eu vou ouvindo, e aí vai ouvindo outras coisas na minha cabeça que eu nem tinha pensado de falar. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante também, que você falou de pesquisa, ciência, investir nos criadores. Porque as pessoas que trazem as ideias é que acabam movimentando. Claro que a gente precisa das pessoas que têm as ideias e a gente precisa das pessoas que executem. E nem sempre são as mesmas pessoas. Uhum. Né? Muitas mentes criativas que conseguem estar de olho no tudo que está acontecendo no mundo, que traz algumas ideias, ela não sabe como executar, mas ela sabe que é urgente ter uma nova ideia, ter uma nova solução, né? Porque senão a gente fica no mesmo lugar. E a moda não funciona assim. A moda, ela é movida justamente pelo espírito do tempo, pelas mudanças da sociedade, por essas crises que vão surgindo, né? Como
esses tecidos inteligentes, tecidos antibacterianos, antivirais, eles já existem há muito tempo, mas talvez não tinha tido uma urgência, uma necessidade, né, tão grande da sociedade para que houvesse mais investimento neles, né? Então, assim, se eles surgiram, alguém teve uma ideia lá atrás por algum motivo, né? Então, eu acho que essa parte da criação ela é muito importante, né? Da pesquisa, da pessoa que está à frente, que gosta de inventar. Uma coisa que eu queria também saber aqui, como é que vocês acham que esse empresário pode contar para o seu consumidor que ele usa esses artifícios? Como é que ele mostra essa transparência? Que tipo de acesso ele precisa dar para esse consumidor saber, tomar ciência de que ele desenvolve esses processos dentro da empresa? Porque acho que às vezes ele não sabe nem como contar isso para o seu consumidor, né? Porque a gente fala assim, coloca uma tag, coloca uma etiqueta. Muita gente não lê etiqueta. Como é que a gente pode fazer com que esse ambiente transparente seja acessível? Vocês sabem como é que a gente pode pensar nisso? Uma das coisas são esses canais, né, de rede social. Eu acho que essa é a parte mais fácil, mais democrática, mais barata, todo mundo, né? Mais barata, mais eficiente, uma comunicação rápida, né, uma comunicação praticamente ao vivo. E a gente começou com o nosso canal de Conversa Desfiada porque a gente sentiu essa necessidade, né, Ana, de continuar falando com as pessoas, mesmo que cada um esteja em sua casa. Mas a gente não queria terminar essa conexão, não queria encontrar formas de continuar falando. Eu continuar falando com os meus alunos, com futuros alunos, com possíveis alunos. Eu também comecei a me conectar com as pessoas. Tipo, a Nath, eu nunca perdi conexão durante esses anos todos, mas muita gente que a gente conversou, eu não falava há alguns anos. Sim. Então, através do Instagram, utilizando ferramenta que a gente já tem, ou seja, você não está investindo dinheiro nisso, né? Porque as pessoas acham que tecnologia é sempre algo muito inacessível, muito caro, né? Que precisa de muito investimento. E às vezes você já tem algumas coisas à mão que já te facilitam a vida. Então, assim, é meter as caras mesmo, tentar. Ninguém sabe, tem uma fórmula. Eu não acredito nessas fórmulas, não, apesar de que tá muito na moda. Mas eu acho que acaba virando uma coisa engessada e que se você não atinge aquele objetivo, a frustração ela é muito grande. Eu acho que essa experimentação, essa transparência e você se colocar ali, porque a gente também está entrando muito nessa era das conexões, né? Das conexões humanas através da internet. E se colocar como uma pessoa falha, que está aprendendo, eu acho que isso gera uma empatia. E as pessoas querem se aproximar, sabe? Elas se identificam com isso. É por isso que eu falo que essa era dos estilistas, ela já tá meio passada, porque era aquela pessoa inacessível, aquela pessoa que tinha um dom divino para criação e tudo que ela fazia era incrível. E agora a gente vê os processos dentro das empresas, o quanto é demorado. Eu acho que as pessoas acabam valorizando mais os produtos, né? Que vê o tempo que leva para ser feito, entende como que são os processos. E aí, assim, filmando mesmo. Eu vou fazer uma bolsa. Quais são os processos para fazer essa bolsa? Eu preciso fazer que tipo de beneficiamento no tecido? E aí, cada segmento tem, né, uma história para contar. Eu acho que realmente o tempo todo que a gente não pode abrir mão é desse contato com o consumidor, né? Porque a gente não consegue criar produtos desejáveis e produtos que gerem, que movimentem, né, essa máquina que a gente está inserida, sem a gente saber o que esse consumidor quer, né? E hoje a gente vê que cada vez mais o consumidor quer essa particularidade, né, e essa aproximação. Concordo com o que vocês falaram, também acho essa questão da aproximação no momento pelas redes sociais, pode ser que no futuro, né, um pouco mais próximo, e eu acho que é isso que a Romilda falou, é demonstrar os processos, né? Então, para mostrar que é transparente, meninas, só um minutinho.
aparecer, voltei. Um som aqui meio alto. A questão dos processos, né? Demonstrar esse processo, como é feito, quem faz, né, aquele produto, quem é que está modelando aquilo, quem está confeccionando esse produto, né? Isso é importante, demonstrar, eu acho que é uma forma de transparência aí, de demonstrar como que está sendo feito aquele produto, gerar essa proximidade, essa empatia. Até no design a gente fala muito que hoje o designer ele é uma ponte ali, né? Então o consumidor acaba sendo também um coautor, né, daquele produto. Então a gente tem que prestar atenção no que nas necessidades, naquelas, né, naqueles movimentos sociais para poder conseguir desenvolver os produtos. Né? Tem uma empresa aqui de Brasília que eu faço consultoria, que fez dois tipos de ação que eu achei bastante interessantes, que envolvem, né, as pessoas, tanto na produção quanto no consumo. Um dos projetos foi o fato dela chamar os clientes para dentro da loja e para que eles... Não, para dentro da loja não, porque não existe essa possibilidade, né? Chamando os clientes para que enviassem desenhos de roupas que eles gostariam de ver dentro da marca. E aí ele mandou, cada cliente se cadastrou com uma opção, e aí depois teve uma seleção, chamaram pessoas especializadas de cada área para escolher qual que era o mais adequado das opções, e aí foram produzidas peças de 15 clientes. E aquele cliente ganhou de presente a peça e ganhou cupons de descontos para chamar X amigos para o lançamento do seu produto dentro daquela marca. Isso eu achei uma coisa super legal, porque levou o cliente para dentro da concepção do produto. E outra ação também que foi bastante interessante foi do quem fez a minha roupa. Foi bastante legal. Eles criaram uma tag com a foto da costureira envolvida naquele processo e contando um pouquinho da vida dela, falando assim, eu fiz esta peça. E essa tag ia junto com a peça que aquela costureira tinha desenvolvido. Então, são ações muito simples, mas que mostram que aquele profissional está feliz de trabalhar ali dentro da empresa e que a empresa valoriza esse profissional, né? Então, são pequenas ações que podem gerar grandes impactos, né? Eu pensei, eu só queria colocar uma frase aqui rapidinho, que a gente está falando de sustentabilidade e com tudo isso que você falou, Ana, que a gente fala também de justiça, né, de salários justos, que todo mundo trabalhe e tenha uma dignidade, seja respeitado como ser humano. É que sustentável tem que ser bom para todos. Exatamente. Né? Para quem produz, para quem confecciona, para quem compra. Então, a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Eu acho que aí é que está a chave da sustentabilidade. E a cadeia da moda é uma cadeia muito grande, né, gente? Ela está lá na plantação até o produto final, né? Então, são muitos processos envolvidos na cadeia moda e vestuário, né? Então, a gente não pode falar que trabalhando dentro de uma areazinha só pequena lá dentro da minha empresa vai gerar tanto impacto. A gente tem que criar uma conscientização geral para que atinja todas essas camadas envolvidas, né? Verdade. Bom, acho que a gente até falou a gente está bem pelas etapas, né? Pelo processo aí, vocês também na área de modelagem, essa questão do reaproveitamento, né? Que acho que vocês entendem mais também. O que vocês acham, assim, com relação à modelagem e à sustentabilidade? A gente vem também, né? Discutindo isso, né? Porque, como a gente sempre fala, vamos cuidar dos materiais. Os materiais, até hoje, né, a gente ainda não tem uma estrutura eficiente que recicle materiais têxteis, né? A gente vê empresas começando, engatinhando nesse processo, mas de algumas fibras e não de outras. Então, a gente entende que a empresa que gera muito resíduo, por si só, ela já não é sustentável, né? Porque ela desperdiça muito do seu material. Então, muitas linhas de estudo hoje levam para uma tendência de uma modelagem com menos descarte, né? Que é a modelagem
zero waste, né, que é zero resíduo, ou que tende ao zero resíduo, né? Porque não basta só você economizar tecido porque é mais vantajoso para o seu produto, né? Você tem que economizar tecido porque ele não tem para onde ir, ele não tem como se transformar, ele não tem como fechar um ciclo dentro dessa cadeia para que ele seja reaproveitado, né? Então, eu acho bastante importante a gente falar também, né, dessa questão da modelagem. A Homes já fez vários experimentos, ela pode falar um pouquinho para a gente, né, sobre isso. Sim, porque tem essa questão da modelagem zero waste, né, que ela não vai gerar resíduo, ela não deve gerar, ela deve diminuir mesmo. A palavra zero é para que não tenha mesmo. Mas isso aí entra também em várias outras questões, porque você tem que trabalhar um outro tipo de modelagem, e a gente já fez até uma live sobre isso, que a brasileira especificamente, que é o mercado que a gente trabalha, ela gosta de uma roupa muito colada, muito justa ao corpo, e uma modelagem zero waste, ela tem que trabalhar com uma roupa um pouco mais ampla, são recortes mais geométricos, uma roupa mais afastada do corpo. Então, toda essa cultura de moda, ela tem que ser repensada para que essa solução, que é apenas uma solução, né? Ela não é a única, mas que ela seja viável, né? As pessoas têm que aceitar um novo shape, né? Uma nova forma. E uma outra coisa que eu acho importante também é a gente pensar no prolongamento do uso das roupas que já existem. Então, tem algumas alternativas como o upcycling, né, que você pode dar um up naquele material que já existe e transformar ele numa outra coisa, através da modelagem, sempre. Os armários compartilhados, né? Então, uma forma que eu tenho de ter menos roupas em casa é ter um armário compartilhado. Tem lojas disso já também, que você pode fazer um aluguel, você paga uma mensalidade e você pega roupas por semana, quantidade X, acessórios. E, então, isso é uma nova forma de economia criativa, de economia colaborativa, de moda sustentável, porque a moda ela não vai acabar, ela sempre se transforma, e são vários nichos. Não adianta eu vir falar, é só fast fashion, é só slow fashion. Então, assim, são vários segmentos, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Cada um trabalha dentro de um. Mas a gente, como professora e como pesquisadora, a gente tem que estar mais ligado em todos, né? Sim. Tem também os bazares e brechós, né? Então, eu tenho uma roupa, às vezes, de segunda mão, ela vai ter um valor mais baixo, porque ela já foi usada, mas aí uma outra pessoa que talvez não tivesse acesso a uma roupa de grife ou uma roupa com mais informação de moda, ela consegue comprar porque está num preço mais bacana, mais acessível para ela, né? Então tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim. Ainda acho que nessa pegada da modelagem, né, a gente pode salientar também o uso de softwares, né, que ajudam nessa minimização do resíduo, né? Então, o próprio Audaces tem o software de encaixe, onde a gente faz de moldes, onde a gente faz os moldes e faz o encaixe, e ele tem um outro braço também, que é o Supera, que vai se superar em relação a esse encaixe, então vai conseguir diminuir bastante. Mas isso também não impede e não deve ser desvinculado desse pensamento de uma modelagem mais aproveitativa, nem existe essa palavra, né? Mas eu invento palavras de vez em quando. Mas uma modelagem que consiga ocupar mais espaço dentro daquele pedaço de tecido para que não gere tanto resíduo, né? E também, acho que a gente tinha comentado um pouquinho, em outro momento, da gente também minimizar os desperdícios e os resíduos com a prototipagem digital, né? Então, a própria Audaces oferece também um software de experimentação da modelagem num corpo, né, em 3D, 4D, e essa roupa ela pode deixar de existir um protótipo físico e existir um protótipo apenas digital, né? Então também é uma possibilidade da gente evitar tanto erro, né, e tanto refazer uma peça piloto, né?
Muitas vezes, assim, a gente entende que em alguns aspectos não dá para eliminar completamente, mas acho que daqui para frente a tecnologia só vai evoluir a ponto de realmente isso deixar mesmo de existir, né? De a gente conseguir fazer toda essa prototipagem de uma forma digital, né? E com esses princípios da indústria 4.0, a gente conseguir tirar as medidas do corpo e a própria máquina desenvolver a peça e produzir sob demanda. Também é uma coisa bastante interessante, né? Que muitas empresas hoje também têm pensado, né? Que é nessa produção sob demanda, já que a gente não tem tanta urgência assim, né, em se vestir, a gente pode esperar um produto que tenha a nossa cara, o nosso tamanho, feito para a gente, mesmo sendo num processo industrial, né? O que vocês pensam sobre isso? Eu queria complementar o que você fala para depois fazer uma pergunta para a Nath. Mas é que essa parte de modelagem digital, eu não sei se ela surgiu já com esse intuito, mas ela é muito legal, porque você não está mexendo com tecido físico, né? Você faz uma simulação no programa e ali tem caimento, tem a textura, tem a cor. E para modelagem isso é incrível, né? Porque você tem ali um modelo 3D digital. Mas isso também levou para os desfiles digitais. Uhum. Que era isso esse gancho que eu queria pegar para pedir para Nath falar um pouquinho, que assim, agora estão surgindo várias experiências digitais também, né? Como esses desfiles. E isso torna sustentável em várias questões. No tecido que eu vou economizar, eu não vou estar estragando, experimentando com esse tecido, mas também com essa conexão com o consumidor, trazer tecnologia, trazer interação, né, uma comunicação e esse deslumbramento que a moda precisa disso para ela continuar existindo, né? As pessoas se encantam com os shows de desfile e que os desfiles estão migrando para o virtual. É um assunto também que a gente vem comentando, né? A questão da geração Z, né? Que é a geração que mais lança tendências hoje em dia, que a gente, como designer, tem que ficar mais atento. Claro que tem todas as outras que são tão importantes quanto, mas eles geralmente hoje são os lançadores, né? E eles são muito ligados com essa questão do game, né? Então, a maior porcentagem dessa geração é gamer, é ligada aos games, então a questão dos avatares, então a gente vê marcas fazendo collabs, criando roupas que são digitais, né? E algumas lançando no físico, mas a gente vê um consumo de moda que não é palpável, que é digital, né? Igual eu vi um caso do Snapchat também vendendo roupas para você vestir o avatar de marcas, né? O próprio The Sims também, o jogo. Então, a Louis Vuitton, né? Acho que criou algumas roupas para um jogo de videogame. Então, isso a gente tem observado, né? Essa questão da roupa digital. E aí entram as outras questões, né? O 3D, depois a estamparia digital, né? Que também de alguma forma são sustentáveis, porque aí gera aí um consumo menor, também evita o desperdício, né? Uma outra questão também que eu queria linkar enquanto vocês foram falando, eu acho que a questão das coleções, né? Coleções menores, né? Não, a primeira questão da estação também, né? Que a gente não tem mais aquela coisa do primavera, verão, outono, inverno, e a questão das coleções, a gente vai observar coleções enxutas, né? Coleções enxutas, com roupas funcionais, práticas, né? Principalmente no momento agora da pandemia, uma roupa que é fácil de usar, que é fácil de limpar, que é uma outra questão também. A gente vai falando uma coisa, vai lembrando de outra, né? Tinha a questão do lavar e passar, né? Que eu até, quando eu estou dando aula de sustentabilidade na moda, eu falo para os alunos que às vezes o impacto maior não é nem na indústria, é na nossa casa, quando a gente lava e passa a roupa, que é algo muito um hábito nosso, né? Do brasileiro, de que a roupa, para estar limpa, ela tem que estar lavada e passada.
né? E isso era uma coisa que a gente estava tentando, né, produzir tecidos com tecnologia que não tem necessidade de passar, que não tem necessidade de lavar. Só que com a pandemia, né, veio aquele impasse, porque agora também a gente tem que lavar a roupa, porque aí entra de novo a questão do antibacteriano, do antiviral, né? Porque já que ou a gente vai ter que voltar a lavar, gerando impacto, a questão da água, ou talvez um tecido que, né, que mate, que elimine esses vírus para que a gente possa, né, continuar usando sem precisar ficar passando, lavando, né? Então, comecei na geração Z do game e fui parar nessa questão do uso, né? Já vi para a parte do uso também, que aí é gerar uma consciência, nós, né, tanto os designers quanto as empresas, né, gerar essa consciência de como cuidar da sua roupa. Por isso que é importante saber do que é feita, como que eu vou conservar essa peça, né? Isso também é importante, né? Gerar menos impacto até chegar lá no descarte, que é outra questão que a gente entra novamente. Mas eu acho que é esse ponto que a Romilda falou, né, que é uma novidade, a questão da tecnologia na moda, né, os wearables, as tecnologias vestíveis, é uma outra tendência, né, cada vez maior, e a gente ficar prestando atenção aí quais são as necessidades aí com relação à tecnologia e dos futuros aí consumidores, né? Acho importante. Sim, que essas tecnologias estão cada vez mais perto, né, da gente. Porque as tecnologias vestíveis, elas também já existem há algum tempo, mas, assim, é um segmento muito específico, ou é muito dinheiro que precisa ser investido para que elas se desenvolvam. E agora a gente está tendo essa urgência, né, de realmente esses tecidos serem mais eficientes, porque tecidos antibacterianos e antivirais já existem, mas esse vírus que a gente tem enfrentado no momento, ele é novo. E aí, esses outros tecidos não funcionam, mas a tecnologia já vai sendo adaptada para que crie um novo. Já conseguiram, Foram rápidos, né? Aqui no Brasil já conseguiram. Sim, por isso que a pesquisa é importante, eu vi um né? spray, eu vi uma palestra falando de um spray também, que você joga na roupa, e ele é antiviral, antibactéria, e ele dura, acho que são 7 dias, quer dizer que você não precisa lavar durante 7 dias essa peça, né? E foi uma startup da área de design, de moda, que pesquisando conseguiu desenvolver. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que eu vi, é uma empresa de computação têxtil, que ela criou um tecido que ele vai fazendo um monitoramento biométrico, então ele vai sabendo tudo o que acontece com o seu corpo. E aí, nessa nova era que a gente tem enfrentado também, né, de pandemia e de muita tecnologia, é uma roupa íntima e ela vai monitorando os seus batimentos cardíacos, a sua temperatura, vai sabendo tudo o que acontece com o seu corpo, então fica mais fácil você saber se tem alguma coisa certa ou não, se precisa ir no médico, se, sei lá, tem iminência de sofrer um ataque cardíaco, coisas do tipo. Eu achei mega interessante, eu descobri hoje essa empresa, depois eu vou ler mais e me informar, mas o tecido é Skin, a empresa acho que chama Mayente. Eu sou péssima de inglês, gente, mas deve ser por aí. E eu achei isso muito interessante, porque além das roupas digitais, tem essas roupas que são físicas, né? E elas estão aliando várias funções, porque a moda é isso também, né? Ela não tem essa função só estética. Ela tem muitas outras funções, e agora a gente está vendo como é importante, de repente, é um médico de bolso que você tem, um laboratório, né, que vai monitorando tudo ali em você. Achei bem interessante. E parece que esse tecido já existe, né, porque a gente fala de tecnologia e tem coisas longe e tal, mas esse tecido acho que já está sendo comercializado, coisas do tipo. E numa das nossas lives, né, também, amiga, no Conversa Desfiada, né, a gente trouxe uma pessoa para falar para a gente sobre essas tecnologias vestíveis, né, que
né, ela trabalha em Portugal e lá tem muitas pesquisas atuantes nessa área. E aí, quem quiser saber um pouquinho mais pode assistir lá no nosso canal do YouTube, assim como também a live de modelagem, né, Zero Waste, também do movimento Fashion Revolution. Então, todos esses assuntos que a gente fala aqui, a gente também fez lives que tem muito conteúdo lá também. Sim, aí... é muito legal. Oh, desculpa. Não, pode continuar. Porque, assim, quando a gente fala de sustentabilidade, como eu falei, as pessoas buscam fórmulas. E eu acho que a única fórmula eficiente que existe no mundo é a educação. Porque a gente tem que se educar, a gente tem que se informar. Não é, você vai me dar uma solução para eu colocar aqui na minha empresa. Não, a gente tem que construir como sociedade juntos através das informações, através do compartilhamento, da troca, de entender que o outro... eu preciso do outro e o outro também precisa de mim. Então, ser sustentável ou pensar nesses atributos todos sustentáveis é isso, é se educar, é aprender, é desaprender para aprender. Não é isso que é a nossa live também com a Leila? Desaprender para reaprender. Isso, a gente precisa desaprender, porque se a gente quer sempre fórmula, a gente quer a forma como a gente foi criada e que a gente aprendeu, a gente acha que é única, que só existe uma direção, e a gente tá vendo que o mundo se transforma e a gente fica para trás. Então, assim, vamos ler, vamos entrar em contato com outras pessoas. No final das contas, gente, para mim é isso, é educação. Sim. E consciência, né, amiga? Não dá para deixar que cada um tem que ter a sua consciência, né? E como a Nath falou, e eu quero voltar nesse assunto, quando ela falou que agora a gente precisa lavar, mas antes não podia lavar. Então, o tempo todo a gente vai ficar nessa balança para tentar equilibrar os dois lados, né? Tipo assim, o que é mais sustentável, o algodão ou o poliéster? O que é mais importante, lavar e não passar ou não lavar e não passar, né? Então, o tempo todo a gente vai ser inserido nesse, o que é mais importante. E aí cabe a cada empresa entender o que é mais importante para ele e para o seu consumidor, mas sempre com a consciência de que ele precisa gerar um impacto positivo no ambiente, na sociedade e na economia, né? Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês, super bem colocado, acho que vocês conseguiram sintetizar bem aí tudo que a gente discutiu hoje. Também questão acho da que educação, isso, da consciência. Sim, acho e que não existe uma fórmula, né? Exatamente. Porque a sustentabilidade, cada empresa, ela tem que olhar para um lado. Como você falou, Ana, não é só o algodão orgânico que é sustentável, né? Ou às vezes ele nem é porque ele é muito caro. Então, são vários atributos. Eu não posso ter um produto que atenda a tudo. Isso é impossível, isso é utopia. É muito sofrimento você achar que a solução para a sua empresa vai ser isso. Não, a sua empresa ela vai ter alguns atributos sustentáveis. Ela não tem como ser totalmente sustentável. É isso. Então. Nath, complementar alguma coisa? Eu acho que vocês sintetizaram bem, acho que ficou tudo bem claro. A gente conseguiu abordar todos os assuntos dentro da sustentabilidade, pensar nessas tendências do futuro, né? A questão do designer, do produtor, do trabalhador, do consumidor, né? Acho que nós conseguimos fazer um apanhado geral aí para discutir. E lembrar que não vai existir mesmo, como a Romilda falou, uma empresa 100% sustentável, porque o setor moda não é passível de 100% de sustentabilidade, né? Então, a gente não consegue falar que a sua empresa, a minha empresa ou a X empresa é 100% sustentável. Não, ela tem que escolher qual é o atributo, quais são os atributos que ela quer colocar como prioridade dentro do seu negócio, né? E que o seu consumidor aceite e consuma isso, né? Também consumindo de uma forma consciente, né? Para a gente também não exagerar nesse excesso de descarte depois do final da vida útil desse produto, né? Sim.
uma coisa também, que fechando isso que você falou, Ana, é voltar nessa história da transparência. Se as pessoas sabem, se você educa o seu consumidor, e aí a gente entra de novo nessa coisa de conexão, de educação, ele vai ter uma conversa franca com você. Então ele sabe, assim, é impossível ser 100% sustentável. Essa empresa, ela, para produzir essa peça, ela gasta menos água. Aquela outra usa um tecido que vai poder ser reciclado, ou usa um algodão orgânico, ou paga mais justamente os seus funcionários. Então, assim, são vários atributos. E quando ela é transparente e ela fala isso para o consumidor ele tem a opção de escolher. Eu vou consumir ou não isso. Quando a gente é tratado com... Quando as pessoas falam com a gente de uma forma honesta, a gente entende realmente as coisas e não fica cobrando, porque senão a gente entra de novo naquela cultura do cancelamento. Porque a cultura do cancelamento, ela existe por causa do greenwash, que foi uma coisa que a gente nem falou aqui. Que a gente fala que tá tudo conectado, né? Exatamente. Que são as empresas que vestem a bandeira verde, porque eu sou isso, eu sou aquilo, sou sustentável. E não é. Quando o consumidor realmente ele se educa, ele entende o que é, ele vai saber até que essa empresa está mentindo para ele, ela está manipulando. Ela tem uma fala e não tem uma ação, né? Exato. O discurso ele não é coerente, né, com a ação. Então essa questão da transparência ela é importante, ela abrange tudo, né? Sim. Então é isso, gente. Sim, eu acho que a gente falou um pouco de tudo. Sim. Foi. E que acho que abriu um espaço para que as pessoas vão atrás de mais informação, né? São tantos conceitos que a gente falou aqui. Não tem como dar uma fórmula, mas tem como dar caminhos. Uma fórmula, né? Na verdade. Mas tem caminhos. E aí as pessoas vão buscar o que se adequa à vida delas, o que elas acham que é mais coerente, o que é mais dentro da realidade delas, porque a moda realmente são várias realidades, né? Uhum. Então, se tem empresa que tem grana para investir em muita tecnologia, ela vai investir nisso. E que o seu consumidor possa pagar também, né? Sim, isso é super importante. Porque é o que eu falo, a gente pode trabalhar de uma forma honesta e muitas vezes isso vai gerar um impacto no valor agregado do seu produto, né? E o seu consumidor tem que estar disposto a pagar por isso. Então é tudo um ciclo, né? É uma cadeia que se fecha dentro daqueles pilares que a Nath começou lá na primeira fala, né, Nath? Eu acho que foi um espaço aí para a gente refletir sobre toda essa questão, né, da sustentabilidade na moda. Exatamente, porque não é exata, né? Não é uma ciência exata, né? O tempo todo ela se modifica e a gente precisa se encaixar. Perfeito, é isso. Então, pessoal, obrigada pela participação de todos, que vocês aproveitem o Audaces Connection e que saiam com muitas ideias para mudar um pouquinho do ambiente que vocês estão envolvidos. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.